Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Sakamoto. Obrigada pelo espaço para a gente poder falar sobre essa importante mobilização dos trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp, porque é isso que está acontecendo hoje. É uma greve unificada que está contestando os planos de privatização e de terceirização sobre essas três empresas. O governador Tarcísio tem dito que são apenas estudos, mas veja, Fabíola, na semana que vem, dia 10 de outubro, vai acontecer um edital, um pregão de terceirização dos serviços de atendimento no metrô de São Paulo. No dia 17 de outubro, vai acontecer um pregão de terceirização dos serviços de manutenção do pátio oratório da linha 15 Prata, também do metrô de São Paulo. No dia 29 de fevereiro de 2024, está marcado o leilão de concessão da linha 7 Rubi. E o governador Tarcísio está divulgando um manual de desestatização da Sabesp e fazendo propagandas na televisão em defesa da privatização da Sabesp e também encaminhando um projeto de lei na Assembleia Legislativa, conversando com os prefeitos dos municípios no estado de São Paulo, discutindo sobre a retirada da autonomia dos municípios. Fez isso aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, junto com ele, trabalhou junto com ele nesse sentido. Estou dizendo isso porque os planos de privatização e terceirização dessas três empresas públicas estão em pleno vigor, estão vigorando, estão acontecendo. Eu falei de datas muito concretas das etapas desse plano. O governador Tarcísio tem dito que são só estudos, mas ele está implementando esse processo sem fazer nenhum debate com a sociedade. E o que as nossas categorias estão reivindicando, junto com a população usuária desses serviços, é que tem que haver algum debate com a sociedade sobre isso. Uma das nossas exigências, inclusive, é a realização de um plebiscito oficial. Não é possível que o Estado de São Paulo veja essas três grandes empresas públicas serem privatizadas e não se ouça, como mínimo, a opinião de quem usa esses serviços. Camila, Bom, deixa eu dar. Oi, desculpa. Não, eu ia só te dar boa tarde, que eu nem consegui dar boa tarde, nem fazer a pergunta para Camila. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Ô, Sakamoto, só antes de a gente entrar, porque, claro, eu quero discutir com ela a respeito dessa história da privatização e de ouvir a população, só uma informação muito importante, Camila, até de serviço para a população. Há a possibilidade dessa greve continuar, porque veio a informação de que vocês vão fazer uma nova assembleia às 18 horas. Queria saber só se isso está confirmado, essa nova assembleia às 18 horas. Há possibilidade de continuar essa greve? Fabíola, nossa Assembleia votou a realização de uma greve de 24 horas e a realização de uma Assembleia, ao final do dia, 18 horas, para avaliar os rumos do movimento. Mas aí não tem uma possibilidade de continuar, vocês vão discutir isso às 18 horas, é isso? Vamos discutir todas as hipóteses sobre o movimento às 18 horas na Assembleia. Tá, vai lá, Sakamoto. Camila, boa tarde, Sakamoto aqui. A gente até tinha conversado sobre isso, né? O governador Tarcísio, na coletiva de imprensa que ele deu nesta manhã, ele criticou a proposta, porque vocês, como metroviários, né, e também o pessoal da CPTM, havia proposto liberar as catracas das estações ao invés da paralisação. Ou seja, ao invés de paralisar, faz uma greve, ou seja, assim, o pessoal está trabalhando, a população continua usando, só que o empregador, no caso, o governo, deixa de receber a tarifa naquelas 24 horas. Ele falou que isso colocaria em risco a vida da população, nas plataformas, a segurança, e por isso não poderia ser aplicado. Você concorda com isso? Colocaria em risco a liberação das catracas? Não? Não, não acho. Já houve liberação das catracas, por exemplo, na eleição do ano passado, no segundo turno da eleição presidencial do ano passado, que milhões de pessoas saem para votar. As pessoas saem para trabalhar, as pessoas não são vândalas, as pessoas têm total condições de acessar um serviço gratuito. Esse discurso que o governador Tarcísio está falando é subestimar a organização da população, subestimar a educação das pessoas. Acho que seria plenamente possível, a gente teria total condição operacional de atender as pessoas numa situação de catraca livre. Até colocar, o Sakamoto, você falou sobre o discurso hoje, logo cedo dele, na coletiva, e ele fez ataques ao movimento de hoje. Vamos até ouvir o que disse Tarcísio de Freitas hoje na coletiva. Temos aí uma greve de metrô, CPTM, Sabesp, uma greve ilegal,
uma greve abusiva, uma greve claramente política, uma greve que tem por objetivo a defesa de um interesse muito corporativo. E aí, quem está entrando em greve está se esquecendo do mais importante, que é o cidadão. A gente está vendo as pessoas nas estações, pessoas que acordaram cedo, que precisam do transporte público, que é um direito social, para chegar ao trabalho, para chegar à consulta, para chegar à faculdade, para chegar na entrevista de emprego, e aí se deparam com a estação fechada, se deparam com as linhas sem operação. A Justiça tinha decretado o funcionamento das linhas, 100% do efetivo nos horários de pico, de 6 a 9 da manhã, 80% nos horários que não são de pico, e a Justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o judiciário. Eles não estão respeitando o poder judiciário, não estão respeitando o cidadão, e quem não respeita o cidadão, não respeita o judiciário, vai respeitar quem? Então é uma pena a gente ver o cidadão de joelhos, o cidadão sofrendo, o cidadão tendo a privação do transporte por uma pauta que, sinceramente, não é motivo para paralisação. Ele fala aí que não está respeitando uma decisão da Justiça. Eu queria saber nesse ponto, Camila, como que vocês respondem? Vocês recorreram a dessa decisão da Justiça? Por que vocês não estão cumprindo a decisão da Justiça de ficar com esse efetivo mínimo que foi determinado? Fabíola, olha só, o governador, ele não julga se a greve é ilegal ou abusiva, não é ele que julga, é a Justiça que julga. Então, ele está dizendo que a greve é abusiva, que é ilegal, da cabeça dele. A Justiça não julgou. Os trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp estão exercendo o seu direito de greve. E veja, não se trata de um interesse corporativo, porque nós estamos falando da situação do transporte público, porque uma vez que todas as linhas de metrô e de trem sejam privatizadas, isso vai ter um impacto enorme na vida da população. Desde que privatizou o trem e o metrô no Rio de Janeiro, por exemplo, se tornou ali as tarifas mais caras do Brasil. E isso o governador não fala para a população. Ele também não dialoga em nada com a realidade da população que todos os dias sofre no caos das linhas privatizadas, as linhas 8 e 9, que são linhas que eram muito bem avaliadas pela população e que desde que houve a concessão, em que foi assumida pela Via Mobilidade, em 26 de janeiro de 2022, aconteceram 8 descarrilamentos na linha 8, um descarrilamento na linha 9, sucessivas falhas, trem andando com porta aberta, 200 dias de velocidade reduzida. Com isso ele não se solidariza. Quantas pessoas não perderam seus empregos, deram com a cara na porta das estações porque o trem não estava funcionando, tiveram que andar pelos trilhos porque pegou fogo no pantógrafo? Quantas pessoas não passaram por diversos sofrimentos desde janeiro do ano passado e o governador não aplicou a agressividade que ele está aplicando contra os trabalhadores hoje, ele não aplicou contra os empresários do Grupo CCR, que são os responsáveis pelo caos que está acontecendo na linha privatizada. Então, eu lamento que o governador Tarcísio não se solidarize com a vida e a situação das pessoas que estão todos os dias vivendo o caos das linhas privatizadas. Então, ele trata, ele vem como um leão para cima da mobilização dos trabalhadores, mas ele fica como um gatinho em relação a todos os problemas que são causados pelas linhas privatizadas e operadas pelo Grupo CCR. Camila, uma das pautas, um dos dois principais pontos de pautas da greve de vocês é um plebiscito, né? É fazer uma consulta à população para saber se ela aceita ou não a privatização da Sabesp, das linhas do metrô de São Paulo e da CPTM, que também estão sob administração pública. Seria o quê? Seria um plebiscito de vocês ou seria conduzido pelo governo? A questão é consultar, ou seja, consultar para saber se dá andamento à privatização ou, uma vez privatizado, fazer um referendo? O que vocês tinham imaginado? A gente quer que se realize um plebiscito oficial, em que a decisão da população seja soberana, porque o impacto
da mudança de administração desses serviços vai ser sobre as pessoas que utilizam esses serviços. Então, uma decisão da população e que seja soberana. Existem em outros estados, por exemplo, métodos de referendo para avaliar se privatiza ou não. Inclusive, o governador Zema, lá em Belo Horizonte, está tentando mudar a legislação do estado para conseguir privatizar algumas empresas públicas que lá só podem ser privatizadas se passar por referendo. Aqui em São Paulo, a gente acha que tem que haver esse plebiscito para que haja um debate público, para que a sociedade possa escolher se está certo fazer um contrato, como os contratos que foram feitos nas linhas 8 e 9 e também nas linhas 4 e 5, contratos que garantem por 30 anos o lucro da empresa que ganha o leilão. O Grupo CCR tem seus lucros garantidos por 30 anos. E para garantir esses lucros, o dinheiro sai do metrô e da CPTM públicos e também sai dos impostos. Se depois, se todas as linhas de metrô e trem forem privatizadas, não vai ter mais de onde o Grupo CCR tirar dinheiro ou o Estado tirar dinheiro para mandar para o Grupo CCR. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar a tarifa. Então, diante dessa possibilidade enorme de impacto sobre a vida das pessoas, esse tema precisa ser debatido, assim como é o caso da água e do saneamento básico. Ô Camila, só uma última questão, eu lhe perguntei a respeito da Assembleia das 18 horas, você falou que isso vai ser colocado em discussão, né? Mas eu queria saber a sua opinião, você é a favor ou não da continuidade da greve? Ou acha que essa greve ela tem que durar por 24 horas e de repente mais para frente outras paralisações podem ocorrer? Que a nossa greve ela está mostrando de forma contundente as limitações desse projeto de privatização do governador Tarcísio. Eu acho que a gente mostrou a força da unidade dos trabalhadores. O Tarcísio, o governador e a própria direção dessas empresas nunca acreditaram na possibilidade de a gente dar uma resposta como essa. Esse foi uma primeira resposta que a gente deu para o governador sobre isso. Nós queremos e continuaremos organizando uma campanha, uma resistência contra esse projeto de privatização e das formas mais variadas possíveis. Pode ser através de greve, pode ser através do plebiscito, através de manifestações, através de outras ações. Sobre a continuidade específica da greve, eu quero conversar com a minha categoria, eu quero ouvir o que a minha categoria acha para a gente poder tomar uma decisão às 18 horas hoje. Mas você defende o quê? Você vai conversar, claro, você vai ouvir ainda, não é uma decisão, mas você defende o quê, Camila? Eu defendo o que for melhor para a minha categoria metroviária e eu vou construir essa posição de forma coletiva com a minha categoria. Tá, você não dá para antecipar, você quer conversar com eles antes, entendo. Tá certo, com certeza, Camila. Sempre que a gente toma uma decisão coletiva. Muito obrigada por estar aqui, trazer aqui o seu posicionamento. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Fabíola. Obrigada, Sakamoto. Até a próxima. Vamos lá, Sakamoto, hoje mais cedo a gente já conversou, você trouxe também aqui o seu posicionamento, falou sobre o que está por trás dessa greve, a continuidade ou não, a forma de reivindicar isso, né? Essa voz aí da Camila, que eu acho que uma parte da população concorda com ela, outra parte discorda, é o caminho, essa paralisação é o caminho de chamar para o diálogo, para uma discussão extremamente importante, que é a privatização da Sabesp e também da CPTM e do metrô, né? Terceirizar ainda mais. Você acha que essa é a saída? Essa greve deve continuar ou não para pressionar Tarcísio de Freitas? Então, Fabiola, eu acho que a greve, no sentido, ela não continua, eu acho que ela vai acabar, ela vai durar só as 24 horas que estava previsto originalmente. Acredito, inclusive, que é claro que essa pressão de falar, olha, posso continuar, a gente pode continuar, faz parte da pressão sobre o governo Tarcísio de Freitas para o governo poder negociar. Então, é mais uma questão de um instrumento de uma tática de negociação que é comum em paralisações do que propriamente dito que eles vão continuar. Eu acho que vai durar 24 horas só. Tem um ponto que é o seguinte, greve, isso os próprios grevistas falam isso, trabalhadores falam isso, sindicatos, greve é um remédio amargo, né? Ninguém gosta de greve, ninguém usa greve como primeiro elemento de negociação, é o último recurso exatamente para mostrar, levar à sociedade, né? Interromper, cruzar os braços, né? Para fazer valer um direito que está previsto na Constituição, inclusive um direito à crítica a respeito das condições de trabalho deles. O governador Tarcísio falou, olha,
a greve não faz sentido na coletiva. Já teve reajuste, já teve dissídio, já teve aumento. Por quê? Existe uma visão limitada de greve, e que isso, inclusive, é uma tática também de empregadores e de governo, né, quando o governo é empregador, de tentar colocar o seguinte: olha, o trabalhador tem que fazer greve simplesmente para aumento de salário ou para aumento de benefício. O que acontece é que essa greve, ela também lida com uma questão trabalhista, que é o futuro dos trabalhadores dessas três categorias, uma vez que privatizado, as coisas mudam e no sentido de obter lucro, né? O pessoal pode até cortar, como a gente tem muito visto, corta de estatais muito mais gente do que é necessário. Tem estatal que está inchada? Tá. Só que o pessoal às vezes derruba mais ainda o número de trabalhadores para poder aumentar a lucratividade numa empresa estatal privatizada, uma empresa de capital misto privatizada. Então, isso diz respeito, sim, aos trabalhadores, e tem a própria questão do serviço que eles estão entregando à sociedade. Eles não querem entregar um serviço ruim e eles acreditam que vai ser um serviço ruim caso seja privatizado. O governador também falou que a greve teve motivação política. Ora, toda greve é política. E esse é um ponto. A política, ela entra nesse caso como se fosse uma coisa ruim, e não é. Né? Os grevistas estão fazendo política com o negócio, e o direito à greve, ele perpassa por esse direito da política, do direito à polis, do direito à cidade, do direito à qualidade de vida na cidade em que se está. É claro, ninguém está aqui festejando greve, nem eles estão festejando greve, tanto é que a proposta original deles era liberar a catraca e não cruzar os braços. Né? Agora, o governador, se ele tivesse incomodado, ele poderia falar: olha, a greve tem interesse eleitoreiro, a greve tem interesse partidário, mas político não, porque toda greve é política. E eu acho que, só para finalizar, Fabiola, o ponto é esse. Eu acho que, de certa forma, a greve consegue o seu intento de colocar em discussão essa questão na mesa. O Brasil, ele tem um problema com relação à privatização. A gente faz a chamada política do fato consumado. Os governos vão empurrando, federal, estadual, municipal, que seja, vão empurrando uma coisa até que aquela coisa seja irreversível. E é isso que o Tarcísio está falando. O Tarcísio falou: não, mas vai ter um momento correto para debater. Só que aí o que os trabalhadores estão falando? Não, você está querendo que a gente lá na frente simplesmente reclame, mas não tenha mais jeito, porque as coisas já aconteceram. Então, eles estão tentando evitar essa política de fato consumado, tentando chamar para discussão agora. E é interessante que eles estão chamando um plebiscito. E um plebiscito, pode ser sim ou pode ser não. Se eles podem perder no plebiscito, ou eles podem ganhar no plebiscito. O Tarcísio pode perder ou ganhar no plebiscito. Agora, o fato de que tem muita gente, inclusive o prefeito Ricardo Nunes, muita gente já se colocou: não é para plebiscito isso, é porque o pessoal sabe que há uma chance muito grande de, colocado em votação no estado de São Paulo, a população ser contra a privatização.